Oi, bom dia! Bem-vindo, bem-vinda à nossa casa. Meu beijo pra você, ó. Pedindo licença pra entrar primeiro, né? Posso entrar? Pronto. Entrei com o pé direito e você, ó, pode entrar. Fique à vontade que a casa do Tudo de Bom é a sua casa também. E a gente tá começando a partir de agora mais um programa e todos vocês já podem parar um minutinho que estão fazendo e ficar aqui com a gente, viu? Hoje nós vamos falar sobre o temido imposto de renda e as mudanças que ele teve para 2020. Também vamos dar dicas de como você pode se livrar das dores na coluna. Tem participações especiais e muita interatividade. Não é mesmo, Iago? Bom dia! Isso mesmo, 11 em ponto, estamos ao vivo para todo Maranhão. Dá um beijo aqui, ó. Fica à vontade, terça-feira, 17 de março de 2020, a gente tá só começando. Seja bem-vindo à nossa casa, tá? 1 hora de muita informação e muito entretenimento. Já pega aí seu celular, se você não estiver na frente de um computador, vai lá nas nossas redes sociais, vai lá no Instagram da TV Difusora, onde você acompanha tudo que acontece na programação local, programação nacional do SBT, telenovelas, filmes, séries, desenhos, né? Os programas de auditório, tudo que acontece no SBT, os bastidores, também a programação local, né? Toda a programação da TV Difusora, logo pela manhã cedinho, Bandeira 2, Bom Dia Maranhão, Tudo de Bom, Hora D, logo após o nosso programa, Jornal da Difusora. Todo esse conteúdo você confere no Instagram da Difusora, beleza? Vamos lá pro Instagram do nosso Tudo de Bom, que é só eu, você e a Jéssica. Aqui em cima tem o meu Instagram, do ladinho do meu tem o Instagram da nossa musa, Jéssica Lima. Aqui embaixo tem fotos, tem vídeos, trechos do nosso programa, as promoções, as enquetes, as receitas, artesanato, tudo que acontece nessa casa aqui que não tem porta. Porta enorme. Entra todo mundo, cabe todo mundo aqui, é igual coração de mãe. Tem lá no nosso Instagram, que é o @tudodebontv. Vai lá e segue, tá? Você sabe como é o esquema, né? Todo dia a gente posta uma foto, você fica interagindo com a gente durante essa 1 hora até o meio-dia. Com muito comentário, muito beijo, muito coração, muito emoji, muita palminha, né? Já tem gente participando lá da nossa enquete, essa é a foto lá que você vai lá comentar nesta terça-feira. Enquanto isso, a gente vai também direto pro nosso Facebook, a nossa fanpage, que é outro canal onde a gente conversa diariamente, onde a gente troca figurinha, onde você pode sugerir assuntos, né? Pessoas para visitarem aqui a nossa casa, aquele seu tio talentoso, aquele seu amigo cantor, aquela sua namorada que é bailarina, né? Quer mostrar ao vivo para todo o Maranhão? Manda uma mensagem lá no nosso Facebook, a nossa produção entra em contato com você e de repente você tá aqui na nossa casa mostrando seu talento para todo o estado. Beleza, ficha? Vamos lá para nossa enquete agora sim. Agora, achei que não ia ter a musiquinha da enquete hoje. Olha, a gente começa o programa com uma agitação, né? Com muita alegria, é claro. Mas estamos num momento aí de distanciamento, né? Onde estamos precisando nos cuidar da nossa saúde, cuidar do próximo, né? Se distanciar é cuidar do próximo no atual momento que estamos no Brasil, no mundo. A gente quer saber o que te traz saudade. O que é? Pode ser uma pessoa, pode ser um desenho, pode ser um filme, pode ser uma música, pode ser um perfume, pode ser alguma coisa aqui relacionada ao Tudo de Bom. Pode ser aquela comidinha da vovó, aquele cheirinho de café do interior, né? O que te traz saudade? Aquela saudade assim que você sente com frequência, não é aquela coisa assim que bate uma vez na vida, não. Vai lá na nossa foto, comenta: oi, Iago, oi, Jéssica, quero mandar um beijo, um alô pra fulano de tal. E o que me traz saudade é o cheirinho do café lá do interior. Ah, é uma música tal, é uma banda que marcou a minha adolescência. Enfim, escreve pra gente lá. A gente tem 1 hora pra conversar com vocês e saber o que vocês estão achando aí. Saber como é que tá essa saudosa outrora, né, de vocês. Jéssica Lima. Agora eu tenho uma pergunta para você. Você está preparado para declarar o seu imposto de renda 2020? Entre os meses de março e abril, poucos escapam. É preciso encarar o tributo mais abrangente e temido pela população brasileira. E nesse ano, ele chega com algumas mudanças. E é sobre elas que a gente conversa agora com a contadora Catiane Reis. Bem-vinda ao nosso Tudo de Bom. Prazer receber. E é um assunto que é super importante, né? Que está aí na vida de milhões de brasileiros nesse mês de março e nesse mês de abril, né? Mas, primeiramente, vamos explicar para o pessoal o que é esse imposto de renda. O imposto de renda, ele nada mais é
do que uma porcentagem descontada sobre o rendimento de cada cidadão mensal que ele recebe. Esse ano ele ficou disponível desde o dia 2 de março e vai até o dia 30 de abril. Entendi. E para onde que esse dinheiro vai? Pro Esse- Estado? Não, esse dinheiro, na verdade, ele é distribuído. O que que acontece? A declaração que a gente faz, o governo, ele faz avaliação, a declaração que é feita anual, se a gente deve pagar ou pagou a mais ou tem que pagar a menos do que deveria de imposto. Então, o que a Receita Federal faz? A declaração do imposto de renda, ela avalia de acordo com a informação que você faz e ela faz o peso. Se você pagou a menos ou se você pagou a mais. Então, ela te restitui ou te cobra a diferença do valor. Ela pode te devolver ou não o valor. Entendi. Mas o imposto de renda, porque a gente sabe assim que algumas pessoas não declaram e outras são obrigatórios declarar. Qual é o critério de quem declara e de quem não declara, para a gente explicar para o pessoal? Certo, então, quem está obrigado a declarar imposto de renda são aqueles cidadãos que no ano de 2019 tiveram um rendimento acima de R$ 28.559,70. Esse valor é para o ano de 2019 inteiro, né? Isso, justamente. Os rendimentos tributáveis nesse valor. Ou aquelas pessoas que tiveram um rendimento não tributados acima de R$ 40 mil. Ou também aquelas pessoas que tiveram algum bem ou tomaram posse de um bem Tipo, acima de ganhei um 300 prêmio mil. num sorteio Acima de de 40 300 mil reais, 60 mil reais. Aí vou ter que declarar. Mesmo que a minha renda não bata Não, essa... acima de 300 mil, se você teve algum prêmio, algum bem, é acima de 300 mil. Agora, Ah, entendi. entendeu? Acima de 300 mil. Ou aqueles produtores rurais que tiveram um rendimento acima, que receberam acima de R$ 142.758,70. Essas pessoas também. Ou aquelas pessoas que são estrangeiras e se tornaram residentes no Brasil nesse ano. Ou, inclusive, quem se isentou de imposto de renda vendendo algum imóvel residencial e no prazo de 180 dias comprou um novo. Então, ela ficou isenta. Então, todas essas pessoas, elas estão obrigadas a fazer. São muito- vários são muitos critérios, critérios, né? Por isso, assim, e a pessoa que faz a declaração, eu mesma, porque eu não sou contadora, né? Na verdade, eu não entendo nada disso. É um sistema que eu posso lá fazer ou é o ideal mesmo ter um profissional da área que entenda para fazer? O ideal é você procurar um profissional. Que vai Por fazer quê? tudo certinho, Exatamente. né? Ele vai lhe orientar, lhe dar as instruções do que você pode usar, do que você não pode usar. Te dá uma orientação de uma maneira que você possa pagar menos, respeitando as normas da Receita Federal. Entendi. E ser restituído. E ser restituído. Agora, e é como eu falei no início, isso vai depender de acordo com as informações que você faz, se você deve ser restituído ou se você tem que pagar o imposto de renda. Olha só, e ela não veio aqui, ela veio aqui para dizer pra gente, para mostrar pra gente umas mudanças, né? Teve umas alterações. O Brasil adora uma mudança, Adoro né? uma Adora mudança, né? Agora, ela vai explicar pra gente se essas mudanças vão beneficiar ou prejudicar a gente, não é mesmo? Vamos Vou convidar lá, você Catiane. pra você levantar. A Catiane que está aqui, ela é contadora Catiane Reis. Ela está tirando nossas dúvidas sobre o imposto de renda e as alterações que sofreu para o ano de 2020. Você que vai declarar pela primeira vez esse ano, se liga nessas dicas. Vamos lá, Catiane, ó, a gente fala sobre mudanças, né, que valem a partir deste ano. A gente começa pelo layout. Sim, o layout. O layout de cara, quando você abre o imposto de renda, você vê que ele está diferente dos anos anteriores. Ele está ali diferenciando, ele separa as declarações que já foram transmitidas, as que ainda estão sendo digitadas. A diferença logo que você abre já é diferente dos anos anteriores, onde você lança o CPF, faz o cadastro. Então, de cara, você já nota que foi... E esse layout, ele facilita o trabalho de vocês ou ele dificultou um pouco Ele mais? facilita. Facilitou, né? Sim, Fica mais facilitou. fácil de Ele ficou mais identificar. moderno, na Mais verdade. moderno. Ah, Isso. legal. Entendi. Além do layout, né, que a primeira coisa lá, a aparência do produto, tem mais também. Outras alterações. Agora, dedução sobre o imposto patronal. Para começar, o que é esse imposto patronal? Certo. É o INSS patronal sobre a empregada doméstica. Então, por exemplo, se você tem uma empregada doméstica no ano de 2019, nos anos anteriores, quando você pagava o seu imposto da empregada doméstica, que era o INSS patronal, você usava esse valor como dedução no imposto de renda. Esse ano não será possível. Não será possível. Não, foi excluído. Ah, então, por exemplo, naquele negocinho que você falou, se você pagou a mais ou se você pagou a menos.
o salário, o INSS, né, que você fala. O INSS da doméstica, Da por exemplo. doméstica. Você tem uma doméstica, você paga o INSS Isso. Aí dela. você poderia dizer assim, não, eu paguei a mais, né? Você já poderia... É uma das despesas. O que acontece? Eu lanço a minha renda no imposto de renda e ele vai me dizer lá o que você gastou. Aí tinha você lá, tem as né? deduções, são as deduções médicas, deduções com instrução. Até o ano passado, empregada doméstica e INSS Entrava. também entrava. Agora Esse não. ano não. Esse ano Então não. aí Foi extinto. prejudicou, né? Muitos Foi um ponto negativo. ponto É, negativo, negativo, porque porque imagina quem se- pagou certinho, né? Quem ali teve contato, teve uma empregada lá trabalhando na sua casa e honrou com a CLT, né? Tudinho certinho, acaba que não pode usar isso em prol aí de pagar mais barato esse imposto. E tem mais também, tem gente que às vezes tem mais de uma funcionária em casa, Sim. né? Então às vezes tem um jardineiro, Uma babá. tem a babá, né? Aí tem a cozinheira, pois é, aí vocês já viram que aí já teve essa alteração. Agora a gente vai com a Catiane pro prazo de indicação de débito automático. Seria um prazo menor para que a pessoa física pudesse informar para a Receita a data do débito, é isso? Então, esse prazo é o seguinte: fiz meu imposto de renda, deu a pagar. O a pagar, eu posso parcelar ou pagar em uma cota. E se eu fizesse a declaração nos anos anteriores, em abril, a partir de abril, a primeira parcela, por exemplo, eu não conseguia colocar no débito automático. Eu teria que pagar o boleto no aplicativo, vou ir no banco e pagar o boleto. A partir desse ano, se eu fizer a minha declaração até o dia 10 de abril, eu posso colocar no débito automático desde a primeira. O ano passado era se eu fizesse só até o último dia útil de março. Então, Entendi. essa foi a alteração aí em Mas relação há ao algum débito. desconto colocando no débito Não, automático? não tem. É só a facilidade de Só a você não ter, facilidade eu tenho de que não ter lembrar que que eu tenho que pagar. pagar dia o 30 de boleto. abril o boleto do imposto de Então renda. já deixa somente. cadastrado lá, né? Ele já deixa autorizado para o débito automático e o banco debita no dia 30 de abril. Caramba. Perfeito. E, por exemplo, esse débito automático, está falando, por exemplo, de debitar aquelas pessoas que ainda têm, né, que pagar. Que pagar, E as isso. pessoas que, por exemplo, pagaram a mais, vai ter que restituir esse valor. Esse débito automático funciona também? Não, o débito automático é só para quem está devendo. Só para no quem está caso. devendo, Isso, né? Isso. Tá aí, olha. Vamos mais, Muito bem. teve mais alteração também. Cronograma de restituição. A restituição é o que Outra eu coisa que o perguntei brasileiro agora. adora Exatamente. mexer o dedo, né? Cronograma. Essa é a Outra devolução. coisa que o povo gosta de mexer. A restituição é a devolução, aquela Exatamente. galera que pagou a mais. Então, né? aquelas pessoas que têm imposto para restituir, o valor para restituir, até o ano passado, a Receita Federal, ela pagava em 7 lotes, certo? A questão da restituição, que ia de junho até dezembro. Aham. Esse ano, ela reduziu a quantidade e antecipou também, ou seja, são 5 lotes. São 5, não E são vai mais de cinco. maio, o último dia útil de maio a setembro. Então, o Entendi. último dia de maio cai o primeiro lote de Então, restituição. do último dia de maio até setembro, todo mundo que Vai tiver tá esse valor. reembolsado. Olha, bacana. E como Agora, você... esse reembolso, eu tenho que ir lá receber no dinheiro, cai na minha conta corrente? Cai na sua conta corrente. Quando você faz a declaração que dá um valor a restituir, logo a Receita Federal ela já pede o número da sua conta para você colocar E aí você o passa dinheiro cair. pro contador, para aquele profissional, Para né? ele declarar no porque- programa Muito bem. do imposto Tu de tem renda. que colocar lá, né? E Isso. olha, você estava falando de muitas coisas podem entrar, por exemplo, como as despesas, né? Você falou do empregado doméstico que esse ano não está Não mais, entra né? isso. Mas é uma consulta odontológica, não Entra. é isso? Uhum. Por exemplo, uma pessoa que não tem plano de saúde, se ela vai se consultar em um médico particular, ela também... Então, esses estabelecimentos têm que dar a nota fiscal, não é isso? Exatamente. Ou até mesmo quem tem plano de saúde, ele pede o resumo anual do pagamento, pode declarar como despesa médica também, o plano de saúde. Essa Isso. declaração ela só acontece perante a nota fiscal. A declaração do plano, por exemplo, não é a nota, na Aham. verdade ele dá um resumo. Sim. Em relação à despesa médica, a Receita Federal, o ideal é que seja nota fiscal. Recibo, pode ser que se você cair na malha fina ou tiver que comprovar, a Receita Federal peça como você pagou isso, por exemplo. Um extrato que você tenha sacado o valor, que tenha transferido para o profissional esse Entendi. valor, Então, entendeu? a ideia quer dizer, então, que você, se você comprovar que gastou mais do que ganhava, você será restituído, é isso o cálculo básico? Na verdade, o que acontece? O governo ele entende que instrução, por exemplo, e saúde, ele deveria fornecer. Então, Instrução é educação. isso, educação. E então, o que ele faz? Você recebe 5 mil, desse valor você teria que me pagar R$50, um exemplo. Mas você arcou com despesas que eu deveria lhe dar.
Aí ele vai lá Você e vai ver o pagou que a foi. escola Você do pagou a escola do seu filho, filho, a você pagou o faculdade, plano né? de saúde, a Você faculdade. pagou o plano de saúde. Exatamente. Você Então, pagou o dentista. quanto mais você pagar, mais ele vai dizendo, então você me deve menos isso, então você me deve menos isso. Ah. E é isso que o programa vai fazendo. Tá Entendi. aí. Olha aí, ó. Acho que a gente explicou Tá agora sendo bem bem didático. bem- Tem bem- mais alguma alteração? Temos sim, ó. Mas mudou muita Renda coisa, igual né? ou Sim, superior a 200 mil. Esse valor de 200 mil, ele é para pessoa física? Pessoa física. Pessoa física? Isso. Então, a pessoa física que ela teve uma renda a partir de 200 mil esse ano, ela obrigatoriamente tem que incluir o número do recibo de imposto de renda do ano Viu, anterior Jéssica? Você para vai ter que conseguir fazer transmitir. isso. Ou 200 mil, você precisava ver o panetone que ela me deu aqui de Natal. Ai, meu Deus do céu, é uma piada, né? Se eu falar pra vocês o quanto que me restituíram ano passado de imposto de renda, vai virar piada. R$2. Não, o produtor falou que foi 10 reais. Não, não foi não. 17. 17 reais. Então, quem... ou declara informando o número do recibo do ano anterior, passa a ser obrigatório, ou tem que comprar o certificado digital para fazer a transmissão, Caramba. entendeu? E tem a última, né, Iago? Pensão alimentícia. Eita. E O que, esse que nome tem a tem ver BO. pensão alimentícia Com o imposto de renda? Hein, mulherada? Vamos saber agora. Certo. A pensão alimentícia é uma das deduções que se eu for declarar e eu pago pensão alimentícia, eu posso usar para diminuir o valor a pagar, por exemplo. Então, o homem ou a mulher que paga uma pensão alimentícia para o companheiro, ou para o filho, né? Isso. Pode... Ele inclui para deduzir do imposto Entendi. que ele Agora, paga. tira uma... Pode falar, pode falar. Então, o que eu queria citar em relação à pensão alimentícia, na verdade, não é uma novidade. Só que o que acontece? Com a atualização do sistema, a pensão alimentícia nos anos anteriores, por exemplo, eu declarava lá que eu pagava uma pensão alimentícia para fulano. Eu declarava e pronto, recebia minha dedução. A Receita Federal, ela não conseguia cruzar essa informação, aliás, conseguia, mas com mais dificuldade, de automaticamente esperar que você declare que você receba aquela pensão. Então, se você receber uma pensão acima do teto, você obrigatoriamente tem que declarar imposto de renda também, informando que você recebeu a pensão. Como eu expliquei antes, não é uma novidade, mas é bom alertar, eu achei importante citar. Por quê? Porque a Receita Federal, com a atualização do sistema, ela vem ficando mais firme. Ou seja, se você declara que pagou, ela já espera que a pessoa que recebeu declare. Ela já faz esse cruzamento. É que Entendi. me te dá até alguma dúvida, uma dúvida, por exemplo, um casal, né? Aí eles têm um filho, Certo. não é isso? E a gente pode ir sentando enquanto eu Vamos, tiro a dúvida pode ficar à aqui vontade, rapidinho? Catiane. Então deixa eu sentar aqui. Então, por exemplo, que a gente entrou na pensão alimentícia, mas o casal que nem é separado. Quando eu declaro, por exemplo, eu tenho um filho, né? O meu marido, esse filho, ele tem que ser declarado somente com um dos pais? Sim. Dos dois pais, então não? Não pode. O Ele pai vai ser, ou a mãe? Exatamente. Ele vai ser declarado só por um. Por uma pessoa. Porque qual a importância do contador, inclusive, nesse ponto? O contador ele vai avaliar para quem vale mais a pena ser dependente, entendeu? Lembrando que, lógico, ele vale ser mais a pena meu dependente. Então, a escola vai ser no nome do pai, o plano de saúde vai ser no nome do pai, para a documentação bater certinho, entendeu? Entendi. Mas só um pode, os dois Só não podem. não pode. Isso. Quem Tá quiser aí. tirar mais dúvidas, né? Na verdade, quem for declarar pela primeira vez, né? Todo ano, há muitas pessoas que declaram pela primeira vez, ou então quem declara e tem ainda algumas dúvidas, né? Qual a dica que você dá para essa pessoa que vai procurar esse profissional para auxiliar? Então, que ela procure alguém de confiança, da confiança dela. Normalmente, alguém que indica alguém que já tem um bom histórico. Porque o que acontece? É importante frisar que quem se enquadra nessas obrigações do imposto de renda, de declarar, que faça no prazo. Se ela não fizer no prazo, ela pode ter problemas com o CPF. Dependendo da quantidade de tempo que demorar para ela regularizar, ela pode cair na malha fina, pagar multa ou ter problemas mais sérios ainda com o CPF, inclusive se declarar errado. Então, tá aí a importância de procurar um profissional da sua confiança, que você saiba que vai fazer um serviço bom, que você saiba que é bom, porque a declaração do imposto de renda, ela vai definir se você pagar mais ou a menos. Claro que ele tem que respeitar as normas e se ele declarar alguma coisa fora, a pessoa também pode cair na malha, por mais que eu declare dentro do prazo. Mas se eu declarar alguma coisa que não está nas normas e a Receita Federal me pedir a regularização e não for feita no prazo, ele também vai cair na malha fina. Então é importante ser alguém de sua confiança. Tá aí, então vamos
fugir da malha fina, né? Sim. Vamos ter cuidado, vamos procurar um profissional mesmo com credibilidade. A gente agradece, assim como a Catiane, né, gente, que veio aqui explicar para todo o estado do Maranhão a importância de declarar corretamente o imposto de renda e explicou para a gente as alterações para 2020. A gente agradece muito a sua participação. Eu que agradeço o convite. Tem alguma rede social que as pessoas podem conversar contigo ou tirar mais alguma dúvida? Tem o meu número, eu posso deixar. Pode ficar à vontade. O meu número é 8804-1981. Qualquer dúvida, só chamar. Pode repetir? 8804-1981. Tem um 9 na frente, mas eu acho que todo mundo sabe. Pronto, aí, ó, bem. tire suas dúvidas com a Catiane Reis. A gente agradece muito a sua participação. Eu que agradeço o convite, tá bom? Olha, pessoal, agora a gente faz uma pausa para falar as últimas atualizações sobre a pandemia do Covid-19. No mundo, até o momento, há 173.349 casos confirmados e mais de 7 mil mortes em decorrência do novo coronavírus em 152 países. A gente acompanha agora dados no Brasil, ó. Do primeiro a gente vai acompanhar aí do coronavírus. No Brasil, ainda 2.064 casos suspeitos. Como a gente pode ver, ó. Aqui no Maranhão são 17 casos suspeitos, entre eles em Imperatriz, em São Luís e em Caxias. A gente tem aí a presença de um suspeito em Imperatriz, um caso também suspeito em Caxias e o restante em São Luís. Esses pacientes estão em isolamento domiciliar, estão sendo acompanhados por equipes do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde. No Maranhão também há 15 casos suspeitos de infecções por H1N1. Até o momento são 5 mortes confirmadas. Aqui no estado. Aulas foram suspensas pelo governador Flávio Dino por 15 dias em instituições públicas e particulares, órgãos públicos, empresas privadas, serviços de saúde e eventos esportivos anunciaram medidas de prevenção contra a doença. O governo do Maranhão determinou a suspensão de eventos com grande aglomeração de pessoas e que precisem de alvará expedido pelo Corpo de Bombeiros do Maranhão e também da Delegacia de Costumes. Agora a gente vê como está a situação em Teresina, Recife e Fortaleza. No Piauí não há confirmação de infectados pelo Covid-19, mas diversas instituições adotam medidas preventivas. Na manhã desta segunda-feira, a Universidade Federal anunciou a suspensão das aulas até 15 de abril. A decisão se baseia na orientação de infectologistas. O reitor da instituição está em quarentena no apartamento onde mora, depois de ter contato com uma pessoa com sintomas da doença no estado de São Paulo. Também hoje, o governo do estado anunciou diversas medidas, entre elas a suspensão das aulas na rede estadual. A medida atinge 250 mil alunos. Aqui em Pernambuco, até agora, já são 8 casos da doença confirmados, 47 descartados e 72 pessoas que seguem em investigação. Esses dados foram passados no último domingo pelo governo do estado e hoje pela manhã o governador Paulo Câmara se reuniu com 15 representantes de cidades para decidir novas medidas que devem ser tomadas. O decreto continua insistindo que estão proibidos os eventos acima de 500 pessoas, eventos públicos e eventos também privados, isso por tempo indeterminado. Escolas do Recife, municipais e particulares, ficarão com aulas suspensas a partir da próxima quarta-feira. O Ceará tem 9 casos positivos de Covid-19. No fim da noite de ontem foram confirmados os 3 primeiros casos da doença no estado. Os pacientes são aqui de Fortaleza, um casal de idosos com mais de 80 anos e um homem de 56 anos que fizeram recentemente uma viagem ao exterior. Nesta segunda-feira, o governador Camilo Santana decretou estado de emergência de saúde pública no Ceará e anunciou uma série de medidas após uma reunião do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus no estado, como a suspensão de aulas nas escolas e universidades públicas estaduais e também a suspensão de aulas nas escolas municipais de Fortaleza por 15 dias. Também ficam suspensas as visitas às unidades prisionais, assim como as férias dos servidores públicos da área da saúde. O governador pediu ainda à ANAC e à Anvisa a suspensão dos voos internacionais para o Ceará. Tá aí, situação complicada aí para os cearenses.
para os piauienses e também no Recife, né? Todo mundo aí suspendendo aulas. E olha, o Brasil registrou a primeira morte por coronavírus hoje, nesta terça-feira, dia 17, no estado de São Paulo. O paciente é um homem de 62 anos que apresentava comorbidades. E agora a gente fala sobre medidas protetivas para evitar a proliferação tanto do H1N1 quanto do coronavírus. O Ministério da Saúde recomenda medidas básicas de higiene, como lavar as mãos, lavar bem as mãos, dedos, unhas, punho, palma, dorso, pulso, com água, sabão e de preferência utilizar toalhas de papel para secá-las. Além do sabão, outro produto indicado para higienizar as mãos é o álcool gel, que também serve para limpar objetos como telefones, teclados, cadeiras, maçanetas e também para limpeza doméstica. O Ministério da Saúde recomenda-se a utilização dos produtos usuais, dando preferência para o uso da água sanitária. Utilizar o lenço descartável para higiene nasal é outra medida de prevenção importante. Deve-se cobrir o nariz e a boca com lenço de papel quando espirrar ou tossir e jogá-lo no lixo. Também é necessário evitar tocar nos olhos, tocar no nariz e boca sem que as mãos estejam limpas. Para a higienização das louças, roupas, recomenda-se a utilização de detergentes próprios para cada um dos casos, destacando que é importante separar roupas e roupas de cama de pessoas infectadas para que seja feita a higienização à parte. Caso não haja possibilidade de fazer a lavagem destas roupas imediatamente, a recomendação é que elas sejam armazenadas em sacos de lixo plástico até que seja possível lavar. O Tudo de Bom reforça que é necessário evitar aglomerações e o máximo de contato físico possível pessoal. Isso tudo vai passar, mas até que essa situação se normalize, todo cuidado é pouco. Estamos todos juntos pela saúde do nosso país e do mundo no qual vivemos. Juntos pela saúde, juntos contra o Covid-19, o coronavírus. Jéssica Lima. Tá, e depois desse super recado, nós vamos pro intervalo, mas já já a gente volta com mais Tudo de Bom, não sai daí. Você é tudo de bom. Olha, de volta nesse clima bom do nosso Tudo de Bom, que a gente quer levar muita dica, entretenimento e informação para dentro da sua casa nesta terça-feira. Claro, né? Entretenimento, né? Assuntos mais leves, para você ficar aqui com a gente de 11 ao meio-dia, é todo dia, viu? Você que está assistindo a primeira vez ao nosso Tudo de Bom, é de segunda a sexta-feira, de 11 ao meio-dia, inclusive nas nossas redes sociais, no Instagram, @tudodebomtv, todo dia rola enquete. E na nossa foto oficial de hoje, nós estamos perguntando para você aí de casa que está acompanhando o programa: o que te traz saudades, hein? Eu, por exemplo, o que me traz saudades é não ter conta para pagar. É, não ter preocupação com conta, gente, não é? É uma saudade que eu tenho, ó, já faz uns quase 15 anos que eu não sei o que é isso, que é não ter preocupação com dívidas. E você aí, tem outra coisa? Uma comida? Um cafezinho? Uma viagem? Uma pessoa? Se for uma pessoa, inclusive, marca o arroba pra gente saber quem é, tá bom? Mas agora a gente vai te dar dicas de como aliviar as dores na coluna, que é um sonho, né, de qualquer pessoa que sofre com vários tipos de problemas nas costas. No entanto, enfrentar o cotidiano suportando as dores na coluna, é a realidade de muitos maranhenses. O Tudo de Bom recebe o João Vitor Zeni, ele que é fisioterapeuta especialista em terapia postural. Não, terapia manual e postural. Pronto. Ele já está aqui com a gente, inclusive com a nossa coluna aqui, né? Isso. Que é uma coluna sadia, pode-se dizer. Sim. Que não é o meu caso. Ô, é João o seu Vitor. caso, Iago, não é o seu também. Também não é o meu. Ah, Mas tá aí, você já sabe que não é o meu, né? Pois pronto. Ô, João Vitor, bem-vindo à nossa casa. Obrigado. Bem-vindo, viu? Obrigado. Olha, você trouxe essa coluna aqui pra gente, né? Hoje a gente vai falar de uma região do corpo, né? As costas, onde a gente carrega muito peso. Sim. Onde a gente tá sempre, né? Achando que está fazendo a postura correta por ser mais confortável, mas ali a gente acarreta uma série de problemas, né? Que problemas são esses? Assim, Iago, em se tratando de coluna, o paciente entra no consultório, a gente já observa desde o momento que ele adentra o consultório, a postura, começa a entrevistar os hábitos de vida dele, Entendi. faz uma anamnese bem detalhada e tudo aquilo que pode ocasionar uma dor na coluna, por exemplo, uma dessas patologias que a gente sempre ouve nos dias de hoje, a gente vem investigar antes.
Entendi. Agora, assim, a gente fala muito de coluna. Por que que ter uma coluna saudável é tão importante? Manter esta coluna saudável? Aquela que sustenta o nosso corpo? Então, Jéssica, o que a gente pode falar a respeito de uma coluna saudável? Uma coluna que se movimenta. Então, muito se tem hoje falando sobre essas patologias, mas a abordagem de nós profissionais hoje nada mais é do que orientar o paciente, fazer um tratamento bem conservador, como o próprio nome aqui já fala, que o trabalho que eu faço é bem conservador, através de terapia manual e osteopatia. Ah, A sim. gente busca dar um outro rumo para o tratamento da coluna nos dias de Entendi. hoje. É algo que há de mais moderno. É movimento mesmo e tratamento conservador com terapia manual. Tá aí. E aí a gente vai falar sobre tratamento conservador da coluna vertebral, que ele vai explicar pra gente quais são esses tratamentos. Osteopatia é um nome que a gente já falou bastante aqui no nosso Tudo de Bom. Mas você sabia que tem algumas doenças que podem aparecer na coluna, que você tem e talvez nem saiba? Simbora, ó. A primeira que pode aparecer a hérnia de disco é um nome que eu conheço bem, né? O que seria essa hérnia de disco? A hérnia de disco, por exemplo, eu trouxe essa coluna aqui, antes no início você perguntou sobre uma coluna saudável. É uma coluna que tem um exemplo de uma hérnia. Então não é essa. Isso. No caso, assim, você me perguntou sobre a hérnia. Ao longo da vida, vamos adquirindo algumas coisas e a hérnia pode ser natural. Algumas pessoas têm até de forma assintomática. Não tem nenhum sinal ou sintoma. Isso aqui é uma hérnia, por exemplo. Aqui são duas vértebras e essa parte aqui do disco, no meio, que ocorreu um achatamento, no caso aqui é um extravasamento dessa hérnia, que tocou aqui nessa parte amarela, que é um nervo, que vai dar formigamento, perda de força, Entendi. Dificuldade de movimento num dos membros. E mesmo assim Ou os dois. assintomática às vezes. Isso. Aqui nesse exemplo é a nível de lombar, que é a coluna mais embaixo, né? Tem a parte de cima, que pode ocorrer também, que é uma cervical, e tem a parte central, que é a parte torácica. Assim, uma coisa que fica bem claro para os pacientes de hoje, você listou aqui alguns dos problemas que podem ocorrer. A gente citou a hérnia de disco. A hérnia de disco, por exemplo. E outros fatores, por exemplo, antes se preconizava procurar um profissional e ele passava alguns exames de imagem, pedia para que o paciente ficasse em repouso em alguns momentos e indicava em alguns casos até mesmo a cirurgia. O que nós hoje fisioterapeutas preconizamos para um caso de hérnia de disco, por exemplo, e outras patologias? Tratamento conservador com terapia manual e também movimento. Então, se há um medicamento que a coluna precisa, são as dosagens de movimento. Entendi. A gente vai para Além da hérnia outros de disco, tem problemas. mais. Isso. Outros problemas relacionados à coluna, né? Quais são os principais fatores? A gente, olha, problemas do nervo ciático. Sim. Isso. A gente onde tem também, que fica esse nervo ciático? Espondilolistese. Eu não conheço esse nome. Espondilolistese. Espondilolistese. E dores crônicas, artrite, artrose, a gente vê muito isso aqui com idoso, né? Artrite, eu tô com uma artrite, não sei o quê. São dores crônicas, né? Esses problemas do nervo ciático acontecem aonde? Certo. Tem elencado algumas dessas patologias, por exemplo, eu vou dissecar cada uma delas e vou falar para vocês que o que ocorre. Não tem os sinais do envelhecimento, Jéssica e Iago, que acontece nas pessoas como cabelo branco, rugas pelo corpo. Perda da memória, né? Perda da memória. Sabe, A coluna, colágeno vai dando tchau, que a gente conversou na semana passada, né? Flacidez, a gente entende. a coluna também sofre desses problemas. Então, esses citados são problemas que ocorrem na coluna. E eles aparecem nos exames de imagem. Mas o que o fisioterapeuta faz? Não é que ele vai tratar uma hérnia de disco, não é que ele vai tratar um problema no ciático. A gente vai tratar a função, vai recuperar aquelas estruturas, a gente vai avaliar o corpo como um todo, vai recuperar aquelas estruturas para dar um melhor funcionamento no seu organismo, entendeu? Por isso que eu falo que é algo mais conservador e algo mais funcional. Agora, quais são os principais fatores de risco para o surgimento dessas dores, desses problemas, né? É a postura no trabalho, é o sono, é o estresse, é a alimentação, né? É hereditário. Então, Iago, ótima pergunta e excelente observação. O que ocorre? O paciente, quando vai fazer uma avaliação comigo, na anamnese, a gente já investiga todos os hábitos de vida daquele paciente. Entendi. Se ele é sedentário, se ele pratica algum tipo de atividade física, se ele é fumante, se ele carrega alguma atividade com muito peso ao longo do dia, se ele trabalha por uma certa postura durante várias horas, se ele viaja.
Então, todo o hábito de vida daquele paciente é investigado e a partir daí a gente faz alguns testes específicos, né? E vai, como eu falei, a gente vai tratar a função daquele paciente. Então, às vezes ele sai um pouco assustado do outro colega profissional porque já recebeu diversos exames de imagem com nomes difíceis de entender, nomes técnicos. Então, a gente sempre preconiza que tem que ser dosada o movimento daquele paciente. E você fala de tratamentos convencionais, né? Esses tratamentos convencionais, eles seriam o que em específico? No caso, a osteopatia e a terapia manual são tratamentos manipulativos. Ah, então não são remédios. Isso. Porque a gente pensa muito, né? Ah, tratamento convencional é algum remédio que eu vou usar, ou algum remédio natural. Não é isso, é tudo questão de manipulação. Isso. Olha. São manipulações suaves e precisas no corpo e que vai promover um melhor equilíbrio de funcionamento daquele organismo do paciente. E você falou em medicação. A osteopatia, ela não utiliza medicação, até porque não é da nossa propriedade como fisioterapeuta estar prescrevendo medicamento. Entendi. Então, o medicamento que a gente pode estar prescrevendo e que sempre acompanhado com um colega que é profissional em educação física, são os movimentos. Então, são alguns exercícios dosados de uma exposição gradual ao movimento. Por exemplo, Entendi. a gente indica que eles façam alguns movimentos na academia também. Entendi. Ah, que legal. Agora, gente. hoje em dia, há muitos profissionais que é massoterapeutas, né? E muitos indivíduos também, em casa, conseguem perceber, às vezes, o namorado, o amigo, o primo, alguém ali tocando, fazendo massagem nas costas, conseguem perceber, assim, uma dorzinha, ou então uma dormência, ou então, sei lá, um choque, né? Ou então uma área mais dolorida, né? Aquilo ali já pode ser um start para que a gente perceba que aquela região está com problema ou sentir isso nas costas é normal? São alguns tipos de sinais inflamatórios que o corpo já sempre tem inteligência em responder, né? Nosso corpo é muito inteligente, então ele sempre cria um alarme. Então a gente tem que ficar esperto já quando aparece uma ou outra coisa. E assim, é válido a massagem em casa, com outro colega e tudo, mas é sempre importante que você procure um profissional que seja especialista naquele assunto. Então, Até porque você não pode acabar numa brincadeira dessa lesionando ainda mais uma coisa que talvez não esteja tão grave e pode piorar. Agora, por exemplo, um tratamento de hérnia de disco, por exemplo, ele demora muito tempo com esses tratamentos convencionais? São quantas sessões? Quanto tempo dura essa sessão, mais ou menos? Então, Jéssica, depende de caso a caso. Por exemplo, o paciente que apresenta 2, 3 hérnias e que tem já alguns sinais e sintomas que já impossibilitam dele levar uma vida no trabalho ou mesmo em casa, pegar um filho, por exemplo, que consegue seja menor, abaixar, né? Isso. Consiga pegar algum objeto em cima, acaba travando a coluna, vamos dizer assim. Pacientes que são sedentários. Eu realmente vou precisar de um número maior de atendimentos para resolver e dar uma melhor saúde para aquele paciente. Mas assim, existem alguns casos que a gente consegue melhorar os sintomas e sinais logo com 1, 2 atendimentos. Sério? Isso. E esses atendimentos são na mesma semana, no mesmo mês? Basicamente assim, uma vez na semana Ah, a gente sim. trabalha. E claro, já ensinando alguns exercícios para o paciente melhorar aquela condição dele que acomete a coluna desde o primeiro atendimento. Então a gente já educa, dá muita importância para essa parte educacional para o paciente, verifica se ele está entendendo aquele recado que a gente está passando e também tem um feedback dele após o atendimento. Entendi. Que é importante, né? Eu acho que não adianta nada você ir num consultório, aquela coisa que a gente sempre fala de bons hábitos, né? A gente vai no consultório resolver aquela doença, aquele probleminha, mas quando sai de lá parece que nada aconteceu, Não, né? você viu que Sair ele sem falou dor. que quando o paciente entra, ele já fica assim, Observando. já fica ali, tá reclamando de dor, mas tá desse jeito. Agora, assim, a gente sabe, João Vitor, que alguns profissionais dependem, né, de transportar cargas, né? A gente vê os entregadores por aplicativos, carteiros, os executivos que andam com pasta para cima e para baixo, Pessoas os que trabalham próprios em estudantes, transportadoras, né? Nesses casos, qual seria a melhor dica, a melhor forma de prevenir esses problemas que a gente falou aqui hoje? Interessante a observação. Por exemplo, alguém que trabalha como no supermercado, por exemplo, um estoquista, né? Vamos dizer, a nível de atacado. Alguém que trabalha no supermercado. Naquele supermercado de atacado mesmo, que é só a lavadora, aquela de 12 quilos. Desce aquela caixa pra mim de leite condensado. Eu acho desumano às vezes, gente, de verdade. Não podemos afastar aquele profissional das suas atividades, claro. Sim. Mas ele pode ter uma coluna capaz de desenvolver aquilo
Por exemplo, ele faz muito movimento de flexão, que é o momento que o paciente, a pessoa ele dobra a coluna nesse movimento. Então a gente trabalha muito a parte dele de extensão, que é o inverso, né? Dá trabalho mais lateral, fazer alguns exercícios, outros exercícios de extensão também. Então, a parte de orientar o paciente é sempre o primeiro passo, o passo mais importante, né? Deixar ele orientado que aquilo ali que ele faz pode ser melhor, ter um melhor gesto de movimento. Não, mas então, de dicas, você fala o quê? Dar intervalo entre as repetições, descansar, ou então diminuir a carga, ou então fazer uma folga mais compensada, um alongamento antes, ao acordar, ao dormir? Sim. Alongar sempre é importante. Não necessariamente antes da atividade. Mas, por exemplo, um paciente, uma pessoa que tem uma jornada de trabalho de 6 horas, por exemplo, 6 a 8 horas, é importante que de 1 em 1 hora ele saia para tomar um café, alongar, fazer isso que você me perguntou agora, né? Fazer alguns movimentos mais leves. A parte educacional é sempre mais importante, está orientando ele para que ele possa ter um valor agregado para o tratamento também. Eu creio que assim, procurando um profissional, a partir do momento que você sente essas dores, é como ele falou, você não vai se afastar do trabalho, você não vai conseguir, você precisa de uma renda. Mas aí o profissional ensinando, por exemplo, a maneira certa de você pegar uma caixa, a maneira certa de você abaixar para pegar alguma coisa no chão, isso já vai ajudando bastante, né? Você já vai prevenindo. Um exemplo de uma profissão também, que eu costumo receber muito no consultório, são os dentistas, né? Que eles ficam debruçados sobre o paciente. Geralmente é pro lado direito, mesmo ele sendo canhoto, então a gente sempre tem um problema mais com esse tipo de paciente. Às vezes o procedimento dura muito tempo, mas, João Vitor, muita gente também tem dúvidas sobre a diferença, né, da fisioterapia pro RPG. Se ele é uma forma de tratamento, se ele é a mesma coisa que a fisioterapia, se ele é uma extensão da fisioterapia. No caso, RPG é uma especialidade da fisioterapia também, que ajuda a melhora da postura, de uma forma global, aquelas pessoas. Mas é como eu te disse, a questão mesmo, além de ter uma boa postura, é mudar os hábitos de vida daquela pessoa. Entendi. Que ele continue fazendo exercícios, se ele tiver alguma outra atividade maior. Então, a educação é realmente mais importante hoje. E aquelas pessoas que tomam remédio, né, para passar, aliviar a dor nas costas, né, vai prolongando, aquelas pessoas que vai fazer uma viagem longa, toma um relaxante muscular, ou então teve um dia exaustivo, no outro dia não tem hora para acordar, toma um relaxante muscular, né? A gente conhece os famosinhos aí do mercado, né, galera? Essas pessoas que tomam essas medidas, né, elas estão acertando ou estão errando? Na verdade, eu costumo dizer que a medicação do fisioterapeuta é o movimento. Então, mas se aquela pessoa toma medicação, tem que saber se foi prescrito por um colega, né? Se virou hábito mesmo, se acaba se tornando patológico ao longo do tempo. Porque vicia. Tem que ficar esperto, então. Tem que ter Cada caso é um caso, né, Cada caso ser investigado. Te agradeço muito a sua participação, né, para tirar todas essas dúvidas da gente, viu? Às vezes tem probleminhas que a gente consegue resolver sem tomar remédio, né? Sem medidas duras, mas procurando um bom profissional para orientar a gente. Galera que tiver mais dúvidas, tem alguma rede social que pode te encontrar? Tem sim, é @drjoaozene, com 2 N's, é o meu nome. @drjoaozene. Isso. Tá aí, gente. A gente agradece muito a sua Eu que participação. agradeço a oportunidade. Obrigado, Jéssica, também. O que te traz saudade? Ai, meu Deus. Gente, é delicado pro entrevistado, às vezes. A gente sabe, viu, telespectadores? Responder a enquete assim de papum, né? Porque a gente não combina antes deles virem pra cá. A gente fala, no final da entrevista a gente vai perguntar isso. Não. O que me traz saudade? Infância raiz. Infância raiz. Eu acho que falta um pouquinho. Aqueles videogames. Movimento. Sabe o que me traz saudade? Bolo de arroz. Bolo de arroz frito? Gente, fritinho que tinha lá em Santa Inês. Só vende no interior, não vende na capital, isso é verdade. Suquinho de laranja, Tá aí, padarias da capital, vamos fazer bolo de arroz frito pra vender? Tem algum telespectador que sabe fazer um bolo de arroz e queira vir aqui ensinar pra gente? Envia pra gente, já vai mandar frito pra gente, quentinho. Vitor, pode ficar à vontade aí na nossa casa. Jéssica, outra coisa que eu também sinto... Você falou do arroz, olha, eu vou te falar uma coisa, mas sabe como eu gosto de comer o bolo de arroz frito? Eu comia muito em Santa Luzia, né? Pertinho de Santa Inês. Tenho família lá, galera que tá assistindo a gente. Ia na feira, no mercado lá. Esse é o mais gostoso. Tomar o café lá na feira mesmo, na banquinha, né? Galera tá passando vendendo aquele pastel com vinagrete dentro.
Isso pra mim que é gostoso. Eu tenho saudade. Quero visitar Santa Luzia. Tô com saudade de Santa Luzia, saudade da minha cidade. Tá aí, vamos saber o que os nossos telespectadores estão comentando lá no nosso Instagram? Eu Simbora? falei também que eu tenho saudade de não pagar boleto, de não ter conta. Que você não tem esse alívio há muito tempo, meu né? Deus do céu, gente. Que saudade. Já faz uns 15 anos que isso não acontece comigo. Agora o pessoal de casa, vamos lá. Rede social, Instagram... @M21. Que me traz saudade é escutar a música Lágrimas Vem Vão, do Wesley Safadão. Ni, a gente já entendeu que você é muito fã dele, viu? E a Ni, sempre que pode, ela encaixa o Wesley Safadão nas nossas enquetes. Eu adoro Deus. isso. @RenataLorena881, saudades do tempo que meus avós e meu avô me contavam histórias do tempo deles. As brincadeiras que hoje em dia as crianças não brincam mais. Manda beijo pra mim, minha filha. Beijo, Renata. Beijo Qual pra sua o nome filhota. da filhota? Coloca na próxima vez. Audi_Silva, saudade do meu mestre e avô que se foi há 1 ano. Descansa nos braços do pai. Ah, gente, uma pessoa, né? Sente saudade também. Sofia, 3424, eu tô com saudade da comida da minha avó. Ai, tem coisa mais gostosa? Não tem, gente. Ai, Vitor Gabriel Furtado Dog, meu Deus do céu, é muito um horror de número. Quando eu era bebê e não precisava... Não precisava ir à escola. Sabe Nem tá esse negócio? precisando, viu? Até o dia 31 foi baixado um decreto que as escolas vão parar aí por conta da epidemia, da pandemia, né? Ô, Jéssica, sabe uma coisa interessante desse negócio das avós? Esse futuro tá comprometido. Por quê? Porque, veja bem, você é uma mãe que não tá muito lá na cozinha, né? Então você, obviamente, vai ser uma avó, que quando a Júlia, né, tiver o filhote ou a filhota, ela não vai poder dizer, eu adoro a comida da vovó. Porque meu você bem. vai ser uma avó moderna. Não, tem as vovós modernas, realmente. Tem As gente... vovós modernas que só saem pra comer. Comem né? na rua. Olha, tem pessoas aqui que convivem comigo que realmente não cozinham. Não vai ser o meu caso. A minha netinha, o meu netinho... Vai passar bem. Vai passar bem, Entendi. entendeu? Vai passar bem. Agora tem gente que eu conheço aí que não sabe fritar um ovo. Aí o netinho vai passar complicado, não vai ter essa lembrança não. Entendi. Tem mais aqui, ó, Ana Moreira. Olá, bom dia. O que me traz saudade é aquele tão sonhado. 15 anos, a maior saudade que eu tenho. Ai, gente, olha, sonho de toda menina era completar 15 anos, mas depois que minha mãe sempre dizia, ó, quando completar 15 anos vai passar voando. Pior que é verdade, né? Ouça o conselho da sua mãe, não queira completar 15 anos, porque depois disso o tempo voa. Aí vem boleto, é complicado. Saudade do tempo que eu não tinha tantos boletos e contas pra pagar, só me preocupava em dormir a noite toda pra poder brincar no dia seguinte. Isso era bom, né, Souza, Josiel? Hugo Rocha, tempo da escola no meu ensino médio. Riba 2792, manda alô pra Rosário e Cris Nine e Poliana de São Luís. O que me traz saudade é não assistir o Tudo de Bom. O que também me traz saudade é minha professora Cris Nine e da minha outra professora Poliana, tá aí. Ah, sim, ó. Então a Cris Nine e a Poliana foram professoras dele. Tá aí, gente. Tu tem saudade de alguma professora? Ai. Eu não tem nenhuma, assim, que vem na minha mente que me marcou, assim. Respeito, admiro todos os profissionais, claro, né? Mas não tenho saudade de nenhum professor em especial. Também não. Auge_Cricate. O que me traz saudade é de morar na aldeia com a minha família. Aldeia? Olha, eu acho que ela é indígena. Qual aldeia? Aonde fica? Aqui do Maranhão. Quero saber. Especifica. Sabe uma curiosa. coisa também que me traz saudade? A gente sabe que tem uma marca muito conhecida de refrigerante, né? Que é aquela assim que a gente é a primeira a pensar. Mas se você for ver, qual é o refrigerante que lembra a sua infância? Não é essa a primeira marca. Não você é. já parou a pra pretinha. pensar? É a rosa. Você não Não, lembra. a minha São é a... geralmente os refrigerantes adocicados, né? Por que que hoje em dia a gente consome essa pretinha, sendo que na nossa infância, pelo menos na minha infância, o refrigerante que lembra a minha infância eram os coloridos. Eram os colores, verdade, o de uva, né? Vai O entender de a mente da gente, né, laranja, pessoal? Fica essa O questão. de Guaraná. Olha, eu bebi um refrigerante de Manaus que era o do casco. Menino, que era uma confusão. A coisa que eu ficava mais feliz do mundo era quando minha mãe dizia, pega o casco do refri. Aí eu ia lá toda feliz, na quitanda. Seu Osvaldo, me deu o fulaninho, né? Aí era tão gostoso, comia com pão. Ai, que delícia. Adriana Saudade. Letícia Designer, saudade eu tenho quando eu morava na casa da minha mãe. Era tão bom, atualmente estou casada e hoje sou mãe de casa. Antes você, né? Agora você tem que fazer a comida. A Meilane, que sempre tá com a gente, Meilane Potumene, saudade da minha vozinha que se foi. Ela era uma mestre cook em cozinhar.
Saudades da minha cidadezinha, Poção de Pedras. Beijo, Meilane. Maranhão. Ô, Meilane, beijo pra você. Vamos pro intervalo, né? Vamos dar um beijo aqui, ó. Já já a gente volta com muito mais tudo de bom com esse programaço nesta terça-feira. Não sai daí. Você é tudo de bom. Aí, sabe o que eu tenho saudade de umas baladas que eu ia. Tinha uma boate. A gente chama boate ainda, né? Lá no Mas é Centro boate, Histórico. não. Lá no Centro Histórico. Que a gente saía da calorada da UFMA. Isso é coisa de quase 15 anos atrás. Saía da calorada da UFMA, ia lá pro Centro Histórico, lá pra aquela boate que a gente tinha que chegar cedo pra pagar R$7 na entrada com carteira de estudante. Ei, sabe uma coisa que eu tenho saudade? Levanta aí rapidinho. Ah. Aumenta aí, pipoca. Eu tenho saudade das danças daquela época. Hoje a galera dança muito tímido, né? Assim, ó. Né? Hoje a galera fica mais no rosto do que no movimento do corpo. Antigamente era outro tipo de dança, Jéssica. Era assim, era mais com o pé, entendeu? Ei, eu fiquei curiosa pra saber como que a Kate Almeida Se comporta na balada. se comporta nas baladas. Aí Aqui, ela ó, aí, tá ó. aqui, meu Deus, apareceu aqui do nada. Tu Muito, viu a nossa muito. dancinha de 10 anos atrás? que era uma Muito bom coisinha assim? dia, Jéssica. Muito bom dia, Iago. Olha, gente, eu danço bem direitinho. Aquela dancinha que você vê aí todo dancinha dia mesmo. no vídeo. Sempre foi calminha, né, Kate? Sempre E as calma. notícias do Hora D são calmas Olha, nessa gente, terça? não. E a gente tenso, começa, né? a gente começa por aqui atualizando você que tá em casa. Já daqui a pouco a gente fala sobre os números, tá? De casos suspeitos aqui no Maranhão que continuam sendo monitorados. Agora a gente trabalha com um número de 17 casos, tá? Vamos fazer também um giro pelo interior do Maranhão e saber como é que foi recebida a suspensão das aulas, não só na rede estadual de ensino, mas também nas faculdades públicas e particulares. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar todo o acompanhamento da saúde e tudo que diz respeito às estratégias, monitoramento e esse plano de contingenciamento do governo do estado para poder prevenir e conter o avanço dessa doença aqui no nosso estado, tá? Vamos rapidinho para o interior do Maranhão saber por lá o que é destaque também. Olá pessoal, tudo bem? Olá você de casa. Olha, aqui em Imperatriz nós estamos acompanhando o trabalho da Defesa Civil na atualização dos números de famílias desalojadas e desabrigadas por causa das inundações. Hoje ao meio-dia vamos falar sobre isso e também vamos mostrar a situação aqui da região. A cidade de Davinópolis, por exemplo, ficou isolada por causa das inundações. A chuva também inundou o povoado de Piquiá de Baixo, em Açailândia, e interditou a BR-222. Vamos falar sobre isso. E o Na Hora D de hoje também vai dar destaque aqui em Imperatriz sobre o decreto do governador Flávio Dino, que suspendeu o período letivo nas redes estadual, municipal e particular. O Na Hora D vai ao ar ao meio-dia. Para você, tudo de bom. Agora vamos conferir os destaques desta terça-feira para Caxias. Polícia Civil registra um homicídio na zona rural e um afogamento na área urbana. Em Caxias, aulas da rede pública e privada são suspensas após decreto estadual. E ainda, após desabamento do teto, é reinaugurada a biblioteca do campus da UEMA aqui em Caxias. É logo mais e eu vou ficar esperando por você. E a gente por aqui também fica esperando você. Já sabe que a partir do meio-dia a gente vai atualizar todas essas informações e informações importantes, viu? Agora é com você, Jéssica, Iago. Tá aí, tensão, né? Muito obrigada, Kate, pela sua participação. Todo mundo vai poder acompanhar, né? Mais detalhes no Hora D, que começa aqui coladinho com o nosso Tudo de Bom. Produção, dá tempo da gente ler mais mensagens? Tem 2 minutinhos. Rapidinho, mais umas 2 ou 3 mensagens. O que te traz saudade? Iago também sente saudade das baladas. E é essa aí, ó. Essa aí é quando a gente ligava a rádio às 11 horas da noite, lá em meados de 2006, 2004. Ai, olha, além de Ponto Dourado, Bom Dia, Amores, o que me traz saudade era de quando eu era criança e não tinha preocupação com nada. Todo mundo tem essa saudade. Pati Bebê Almeida, saudade da época de escola. Ah, Samira Real, minha infância. Milena, que tá sempre com a gente, o que me traz saudade é viver no melhor mundo, onde ser diferente é normal, onde preconceito não existia, onde a maldade não seja extinta e tudo que fere o coração possa transformar em amor. Então, ô Milena, vem visitar a gente aqui, eu tô curioso pra te conhecer.
Flaviana.Castro, Jéssica, tu tá linda. Meu bem, você que é linda, tá? Jordiana Carreiro, saudade da minha avó. O Igor de Pires, tenho saudade dos meus 20 anos. Eu tenho saudade dos meus 15. O Ludovicense mandou um monte de coração. A Gil Santos, o que me traz saudade era as aulas de estileto que eu fazia. Aliás, se quer me chamar, a Milena sabe... Ah, a Milena sabe dançar, ó. Milena Isabela 23, tá convidada pra ensinar estileto. Último agora, vai, ó. Bom dia, sou de Chapadinha, Ana Carla 2234. Manda um beijo pra mim, pra minha vizinha, princesa Radassan. O que me traz saudade é da minha infância e eu aproveitei muito, sinto saudades hoje. O que resta é só lembranças de uns melhores momentos da minha vida. Muito bem. Tá aí, gente. Olha, queria falar uma coisa antes da gente terminar o programa de hoje. A nossa missão aqui é divertir, levar informação leve, dinâmica pra casa de vocês. A gente não está fazendo às cegas o que está acontecendo no mundo inteiro. Agora você vai ficar muito bem informado no Hora D. Acompanha aí todos esses desdobramentos, né? As últimas atualizações sobre o coronavírus, sobre o H1N1 aqui no Maranhão, no Brasil. Um beijo. A gente volta amanhã. Tchau. Tchau, até amanhã.